Liberation Day no Terraço Cast de número 466. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 2 de abril de 2025, acompanhando os impactos no aftermarket americano das medidas de tarifação de Trump. Spoiler, provavelmente será o pior dia de 2025, e olha que não faltaram dias ruins nos mercados americanos nesse ano. Falando de Ourinhos, no interior de São Paulo, para o 466 do seu, do nosso Terraço Cast. Estou hoje com a seguinte dupla dinâmica. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que vem diretamente desse 31 de março falar sobre as águas de março que fecharam o verão. Pois é, gente, né? Eu já trouxe aqui no último episódio a nossa tristeza, né? A minha tristeza aqui, né? Ao me tocar que o verão acabou. Infelizmente, verão agora, só o ano que vem, né? Eu conversei com o São Pedro, ele falou que não ia dar pra estender o verão esse ano, infelizmente, né? Falou que só aquela galera que quer curtir o verão, né? No hemisfério norte, que ainda dá, né? Pra viver o verão este ano. Que por enquanto, né, gente? Mas você que está aqui comigo neste Brasilzão, né? Este Brasilzão que será acompanhado apenas de outras estações do ano neste ano, né? Esperando ansiosamente para o verão começar lá em dezembro. Mas sabemos que, né, eu e o São Pedro, a gente é bem amigo e tal, bem parça. Então eu vou tentar garantir mais tempo agradável aqui pra gente, tá? Aquela coisa que chove, né, no horário que não atrapalha ninguém, durante a semana, né, pra garantir ali que os reservatórios vão ficar cheios de aguinha para não dar problema pra gente aqui do ponto de vista tanto de saúde pública quanto a questão ali da inflação, né? Não ter que ligar as térmicas e tudo mais, né? Aquelas termoelétricas que custam mais caro a energia. Então é isso, gente. Vamos ver o que este ano traz pra gente em termos de águas de março e de todos os outros meses. Passaram as águas de março, agora aguardamos o frio vir para dar uma aliviada nesse calorão xarope que não passa. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo ótimo com vocês. Aqui é a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana eu tô gravando aqui da Avenida Paulista. Tá chovendo pra caramba, então se vocês ouvirem aí alguns raios e trovões aí de fundo, é por causa disso, tá bom? Esse episódio é um pouco diferente, em um formato que já apareceu aqui outras vezes. Calma que já já você irá entender. Vamos ao 466. Especial, a metralhadora de tarifações de Trump. Neste 2 de abril de 2025, que Trump apelidou de Liberation Day, como se fosse uma nova independência dos Estados Unidos, segundo ele, foram finalmente anunciadas as tarifas das quais tivemos muita pirotecnia à la O Aprendiz nos últimos meses. Em suma, a tal retaliação será com base no seguinte, de acordo com uma informação trazida pelo Carlos Góes no Twitter, no X. A regra é, no mínimo 10% de tributação, aumentando de acordo com o tamanho do déficit comercial existente em relação aos Estados Unidos. Nessa, nós brasileiros nos saímos quase sem efeito. A taxa aplicada ao Brasil e ao Reino Unido foi de 10%, ou seja, o mínimo. Alguns países tiveram tarifações imensamente maiores anunciadas. Camboja com 49%, Sri Lanka com 44%, Bangladesh com 37%, Tailândia com 36%, China com 34% e União Europeia com 20%. Reparou alguma coisa? Pois é, não apareceram até agora Canadá e México, que estão em negociações paralelas a esse assunto. E vejam só, também não apareceu o país do amigão dele, o Putin. Rússia, que alguns dias atrás estaria deixando Trump irritado e, aspas, prestes a colocar novas sanções, fecha aspas, não apareceu. E olha que foram mais de 180 países listados nesse tal Liberation Day. Em curto prazo, quando olhamos para os mercados, a gente viu uma coisa extraordinariamente assustadora acontecer. 4h25 da tarde, lá no horário dos Estados Unidos, onde estava para ser anunciadas essas medidas de tarifação,
o S&P estava operando, o futuro do índice S&P 500 estava operando em uma alta de 1,7%. 4h25 da tarde, guarde bem os horários. 4h26 da tarde, o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos no governo Trump II, entregou para o Trump um pôster mostrando as tarifas recíprocas, que é esse pôster que você está vendo na imagem de capa deste episódio. O mercado americano começou a cair imediatamente quando o Trump começou a listar os países ali presentes. E às 4h42 da tarde, reparem, começou 4h26, às 4h42 da tarde, o S&P 500 já tinha evaporado 2 trilhões de dólares em valor de mercado. O que significa que só durante esse anúncio o Trump conseguiu a surreal marca de queimar em valores de mercado das empresas, né, nos mercados americanos, 125 bilhões de dólares por minuto. Quanto aos efeitos esperados para a economia como um todo nos Estados Unidos, de um lado, inflação aumentando com choque de custos, porque os Estados Unidos, caso vocês não saibam, aparentemente o Trump não sabe, não produzem todo e qualquer item que consomem ou que usam em sua própria indústria. E por outro lado, uma recessão que está cada vez mais no radar vai movimentando os ânimos. Sempre bom lembrar que, independente da previsão do Fed de Atlanta acertar com uma casa decimal, com 2 casas decimais, o que eles estão prevendo é uma queda entre 1% e 3% para o primeiro trimestre, para o PIB do primeiro trimestre agora nos Estados Unidos. Então, é uma queda razoável para acontecer dentro de um trimestre só. A noção de que quem paga tarifas de importação é quem está consumindo ainda não é tão difundida na América, que chega a comprar com facilidade a ideia de, abre aspas, tarifando importações dos outros países, são eles que irão sofrer, fecha aspas. A ideia de trazer com isso indústrias de volta aos Estados Unidos pode até acontecer, mas carece de 2 desconexões com a realidade. Em primeiro lugar, mudar fábrica da noite para o dia só acontece na cabeça de quem acha que o ChatGPT já está subindo o muro. E, em segundo lugar, os países teoricamente prejudicados com essas tarifações não vão ficar chorando e esperando misericórdia dos Estados Unidos. Vão procurar outros parceiros comerciais. E não sei se vocês estão lembrando, tem um outro parceiro comercial louco para fazer negócios com o mundo todo. Chama-se China, esse país. Trump representa, nesse momento, o Império Americano colocado como um rei nu. Por enquanto, por estar apenas cercado de apoiadores, já que ele chama de fake news qualquer um que não se dobre às suas vontades, ainda não contaram que ele está nu. A ver se, com um choque inflacionário e recessão, o americaninho médio vai mesmo topar pagar mais caro só para ser patriota. E, para que, citando o Trump, abre aspas, outros países parem de se aproveitar dos Estados Unidos, fecha aspas. Algo que o tio Sam passou 40 anos procurando, finalmente se avizinha. Eles não serão mais a economia pivotal do mundo muito em breve. Talvez já nem sejam mais nesse presente momento. Porque o sentimento anti-americano e de parcerias comerciais que não englobem o povo abençoado dos Estados Unidos da América está cada vez maior em centros como a Europa e a Ásia. Não promover o comércio global é ruim. Muito pior do que isso é promover guerra comercial. E ainda mais tosco do que isso é promover guerra comercial prejudicando os próprios produtores e consumidores do seu país. Em todo caso, como bem apontou Lorival Santana em uma das recentes edições do programa WW na CNN Brasil, no qual ele falava sobre a visão do jornalista Bob Woodward, que escreveu 3 biografias sobre Trump e o conhece bem de perto, o presidente americano tem essa noção de todos os estragos que uma guerra comercial pode causar. E concordando com esses danos, ele ainda assim quer seguir adiante. Aqui no Brasil, já sabemos há muitas décadas quão ineficiente e tosco é querer taxar até as tampas os itens importados para que, teoricamente, nossa economia decole.
Lá nos Estados Unidos vão descobrir rapidamente o que significa. Não vão nem demorar as décadas que a gente demorou e ainda não aprendeu nada por aqui. Se vocês acham que o Brexit foi uma baita cagada, esperem com pipoca em mãos os efeitos do tal Liberation Day. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como as nossas redes sociais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos encontrar independente da rede, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Raquel, o que estão observando para o PIB brasileiro em 2025? Então, bora responder, né, Augusto, aquela pergunta. Raquel, o PIB vai ser esse ano, né? Estamos falando de 2025. Vai ser PIBão? Vai ser PIBinho? Né? Quando eu trouxe o resultado, né, quando eu comentei aqui no começo de março, que foi um começo de março bem atropelado, né, resolveu acontecer tudo no mesmo momento, né, então logo a gente chegou no carnaval, veio PIB, veio inflação, veio, né, atualizações mensais de tudo, foi uma loucura. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, em primeira mão, nesse TerraçoCast, né, sobre o resultado do PIB, e tinha uma expectativa, né, do que esperar ali pra frente, que era, tem uma expectativa ainda de um enfraquecimento da atividade econômica. Não, calma, gente, eu não vim aqui um mês depois falar que tudo mudou, não é por aí. Eu já tinha falado, inclusive, que havia um risco, né, e aqui eu falo de um risco do cenário, que não é necessariamente ruim pra todo mundo e tal, né, é disso não se concretizar, que é uma desaceleração muito forte da atividade, né, por quê? Então vamos lá, a quem se lembra, né, quando eu trouxe aqui o resultado do PIB do ano passado, eu falei sobre uma economia que estava super aquecida, tipo um computador que esquenta demais, né, eu falei aqui de impulso, né, impulso fiscal, bastante impulso, né, para a atividade econômica que rolou no ano passado, não só impulso fiscal, mas a gente teve um mercado de trabalho muito forte, teve aquele final, o fim né, dos programas que tinham sido aprovados ali, né, no começo do governo, então, de fato, uma economia que estava atuando, né, o crédito muito forte, que ainda refletia uma Selic que ficou em queda por bastante tempo, né, mas que já ainda não refletia a elevação da Selic recente, né, então que a gente ainda estava olhando para uma Selic que estava mais em queda ali no passado. Só que, gente, né, aquela expectativa de desaceleração, ela pode vir a ser, né, um pouco influenciada por outros impulsinhos, né? Então, ela pode vir a ser influenciada por mais impulso, né? Por quê? Porque, você não falou que a taxa Selic vai continuar subindo, o Copom contou isso, o Copom falou que estava preocupado com o fiscal, né? O Copom falou que estava preocupado com a atividade econômica, inclusive, e que ia continuar subindo a Selic? Pois é isso que o Copom está fazendo do lado da política monetária. Mas do outro lado, e aí a gente está falando não só de política fiscal, mas também de política parafiscal, que é tudo aquilo que é fora do orçamento, mas que o governo, ele também pode usar, né, que a classe política como um todo, o Congresso, o governo, podem lançar mão, né, para ter efeito também de estimular a economia. Então, o que acontece? Sabendo que a economia já começou a desacelerar, mostrou os primeiros sinais no ano passado, nesse começo de ano, nesse primeiro trimestre, um pouco de desaceleração, aquela desaceleração esperada, aquela desaceleração que é fruto de uma política monetária que está desestimulando a economia, mas o governo pode não querer isso, né? Pode falar, não, a gente quer continuar com bastante impulso na economia. E é o que, de fato, né, está acontecendo. A gente está vendo uma série de medidas parafiscais e fiscais, né, que devem trazer um ímpeto a mais para a economia e que acabam colocando o quê? Um viés altista. Então, assim, não é que a gente está vendo várias casas mudarem a projeção, mas isso aqui eu já deixo o jabá aqui, tá, para o time de economia da XP, do qual eu faço parte, que publicou um relatório muito legal sobre esse tema, sobre esse viés, né, esse viés de crescimento aqui para o PIB, um viés para cima. Por que um viés? Porque ainda tem muita coisa incerta que não dá para fazer conta exatamente, né, principalmente a parte da medida do crédito consignado privado. Então, por enquanto,
né, é um viés. Vou citar aqui algumas, né, dessas medidas que o governo está preparando aí, que o governo está lançando, está anunciando, né, de medidas fiscais e parafiscais. A medida fiscal mais óbvia aqui é a da mudança do imposto de renda, né? Então, já foi apresentado, né, ali a proposta para aumentar a isenção até R$5.000 por mês. Então, até ali os trabalhadores que ganham R$5.000. De fato, essa proposta, ela veio bastante em linha com o esperado, né? Ela poderia ter vindo de modo a trazer um impacto fiscal maior? Poderia. Se eles tivessem mudado toda a escadinha, né? Porque a gente sabe que o imposto de renda ele é calculado, né? Enfim, a tabela é calculada por cada faixa de renda que se você ganha, sei lá, R$10.000, você vai ter a escadinha ali até os 10 mil, né? Então, de um salário mínimo, até, né, entre um salário mínimo, e eu não lembro aqui o valor exato, tá? E X, você tem cobrança de X% de alíquota. Entre X e Y, mais Y% de alíquota. E assim vai, né? O que o governo fez? Ele fez, na proposta, inclui duas coisas. Uma é a atualização dessa tabela. Então, de fato, vai ter um aumento ali em todas as faixas, vai ter uma medida que afeta todas as faixas, mas é uma medida bem menor. E aí, por outro lado, você cria uma isenção para quem ganha até R$5.000, que a pessoa vai ficar isenta de tudo. Por mais que não mude a tabela totalmente, essa pessoa que ganha até 5 mil, ela fica isenta. E aí, a pessoa que ganha entre 5 e 7 mil, ela fica isenta de parte, né, do pagamento. Então, ela só vai pagar uma parte reduzida também, que não vai seguir exatamente as faixas. Então, foi uma maneira de ter uma medida mais barata, né, com impacto fiscal menor. Então, o impacto calculado é por volta de 26 bilhões, né, se a gente olha o impacto desses 5 mil, né, não só enfim, se a gente olha aí né, como ela foi apresentada, né, então o impacto aí de mais ou menos 26 bilhões. E aí, quando a gente coloca isso, por que isso, poxa, mas não é fiscalmente neutra? Eles não iriam, né, a proposta não foi acompanhada também com medidas de compensação fiscal para aumentar, né, o imposto efetivo de parte da classe, né, de parte da classe mais alta ali, do extrato mais alto, de quem ganha mais de 50 mil? Sim. Porém, quando você quando você cobra menos imposto da parcela da população do extrato mais baixo, é uma parcela que tem uma propensão marginal a consumir maior. Ou seja, eles consomem mais da sua renda, proporcionalmente do que a classe mais alta, que acaba investindo boa parte da sua renda, né? Porque proporcionalmente acabam consumindo menos, porque não precisam usar toda a parte ali da renda para consumir, né? Para consumo imediato. Então, isso tem sim um impacto no PIB. Né, esse relatório ao que eu me referi calcula aí um impacto potencial de 0,3 pontos percentuais. Então, vem um pouquinho. Basicamente assim, é de pouquinho em pouquinho, né? Então, essa foi uma medida. Outra medida, liberação do FGTS, né? Que foi liberado 12 bilhões daqueles trabalhadores que tinham sido demitidos, mas não podiam sacar porque tinham aderido ao saque aniversário. Então, eles puderam tirar aí aquele, né, o que estava na sua conta do FGTS, eles tinham sido demitidos ali, né, por um período, né, entre janeiro de 20 e fevereiro de 2025. É muito dinheiro? Também não é muito, mas de novo, mais um passinho, né, então essa medida é calculada aí que teria um impacto de aumento na renda disponível das famílias de 0,2 pontos percentuais. Outra medida, a medida do crédito consignado privado. Essa é uma medida que, de novo, assim como a do FGTS até tem um custo, entre aspas, muitas aspas, que é do FGTS. Do consignado, ela não tem nenhum custo mesmo, né? Nem direto, nem indireto. Nenhum custo público, né? Pros cofres públicos, nem direto, nem indireto. Porque você tá falando de mudar a regra do crédito consignado privado. Qual é essa regra? Hoje você tem 2 tipos de crédito consignado existentes, né, no Brasil. Você tem para os servidores públicos, né, e os aposentados pelo INSS, que você tem os juros bem mais baixos, porque eles deduzem, o banco pode deduzir direto do seu salário ou ali da sua aposentadoria.
E para os trabalhadores do setor privado, também existe, só que tem que haver, ele é muito pequeno, né? Por quê? Porque tem que ter um acordo entre a empresa e a instituição financeira. Então, ele é muito pouco usado hoje em dia. A ideia, então, né, o que mudou ali na regulação, é que você esticou, né, você estendeu esse programa que já existia para o trabalhador do setor privado, mas para qualquer trabalhador ali que é registrado, né, com contrato CLT e tal. Então não precisa mais ter esse contrato separado entre a empresa e a instituição financeira. Esse é o mais difícil de calcular, porque não se sabe, se os bancos realmente se vai ganhar atração esse tipo de crédito, né, quanto que vai ser, né, quanto que vai liberar em termos de potencial, né, se vai ter mais crédito dado ou se vai ser o efeito só de um crédito mais barato, né? O que a gente sabe é que hoje a média dos juros para uma operação de crédito pessoa física normal, né, entre parênteses, não consignado, é de 6%. Já o do crédito consignado dos trabalhadores privados é de 3%. Então, se calcula aí que você reduziria, né? Você teria mais crédito com essa faixa de 3%. E aí, consequentemente, você teria uma parte da renda da população, dessa parte da população que que poderia ter ou que tem esse tipo de crédito, redirecionada para o consumo. Então, a gente não está falando aqui que as pessoas iriam, a conta não considera que a pessoa vai consumir mais, né? Vai na verdade, pegar o crédito para consumir. A gente está falando que ela vai ter mais dinheiro, né, como resultado do fato que ela vai pagar menos juros, né, no crédito ali consignado, e você vai dar crédito para mais pessoas. E aí, você também tem outra medida que foi bastante recente também, que foi a ampliação do Minha Casa Minha Vida. Então, o que o governo fez? Ele pegou, né, um fundo que já existia, que tem ali dinheiro do pré-sal. E esse fundo é um fundo privado, que se chama, né? Mas não quer dizer que é dinheiro privado. É que ele não é no orçamento. Eu já falei num episódio aqui sobre isso, né? Sobre o parafiscal. Que era fazer dar uns jeitinho aí com fundo privado, que passa pelo orçamento no ano anterior, e aí não é gasto, e aí você... esse dinheiro já foi, entre aspas, liberado, você pode gastar sem precisar olhar para as regras fiscais. Né? O que aconteceu no caso, é que não foi criado um fundo novo, mas era um fundo que já existia, que tinha o que a gente chama de o earmarked expenses, né? São as despesas que elas já são determinadas para certas áreas, tipo saúde, educação. E aí se redirecionou, né? Permitiu que parte dessas despesas fosse para Minha Casa Minha Vida. E aí isso aumenta efetivamente o programa, né? Então, por mais que você não tenha colocado mais dinheiro do orçamento, isso aumentou em 5% o orçamento anual do Minha Casa Minha Vida. E aí também há a discussão de você aumentar a faixa de renda máxima para 12 mil por família, ao invés de 8 mil, né? E também aumentar o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa Minha Vida, que hoje é de 350 mil e subiria para 500 mil. Isso também, você acaba impulsionando a atividade, obviamente, né, imobiliária ali, né, de construção civil, etc. Também é PIB. Isso também poderia, né, trazer um impacto relevante para o PIB. Então, e o valor aqui, né, era de 18 bilhões, tá? Para essa medida aí, foi de 18 bilhões que foi redirecionado do fundo para gastos Minha Casa Minha Vida. Ou seja, gente, é uma série e pode haver mais medidas, tá? Só essas medidas já trariam um efeito significativo no crescimento do PIB esse ano, né? São medidas que não têm necessariamente um impacto fiscal direto, pode ter um indireto, ou totalmente parafiscal, totalmente fora do orçamento, mas que acabam impulsionando a atividade econômica. Qual é o problema disso, né? O problema é que, como eu já falei aqui algumas vezes, né, que o Copom já falou, né, que o dado do PIB deixou claro, a nossa economia estava crescendo acima do potencial, né? Se ela estava crescendo acima do potencial, é preciso que a gente passe por esse freio de arrumação da atividade, é um ciclo, a economia é cíclica, né? Então, é o momento do ciclo econômico de uma desaceleração da atividade. Se, de fato, tudo isso adicionar e impulsionar a economia, você não vai ter esse efeito esperado da política monetária. E aí, isso tende a fazer o quê?
elevar, né, ou manter a pressão inflacionária ou elevar a inflação, né? Então você tem aí esses riscos que são adicionados à política monetária principalmente, né? E por que é importante? Porque, a gente sabe que inflação é só pior que juros altos, só a inflação alta, né? E o Banco Central trouxe isso, inclusive, na ata, né, da última reunião do Copom. Eles falaram, olha, falaram mais uma vez, né, sobre a política fiscal, que era importante coordenar, etc, mas também falaram indiretamente da política, né, parafiscal, né, de políticas que principalmente impactam o crédito. Porque se você faz muito crédito direcionado, muito crédito administrado, muito crédito subsidiado, né, o maior papel dos bancos públicos, medidas como essa de consignado, etc., você acaba, né, impactando a política monetária porque você reduz a eficiência, né, da política monetária e você aumenta a incerteza da política monetária. Porque hoje eles trabalham com o dado ali de consignado X, né, com taxa de juros média Y, com a concessão, né, o volume de crédito W, né, e isso muda tudo, isso aumenta a incerteza, né, a imprevisibilidade ali, da condução, né, dos dados que servem de base para a condução da política monetária. Então é isso, gente, talvez a gente não esteja falando de um PIBinho, a gente esteja falando mais uma vez de um PIBão, né, e vamos acompanhar as consequências disso tudo adiante. Uma coisa é fato. O PIB brasileiro já está desacelerando, conforme apontam os dados mais recentes, que foram inclusive comentados aqui nesse podcast. Mas outra coisa um tanto verdadeira, embora meio amarga para quem prevê PIB, é que nós economistas muito provavelmente vamos errar de novo para baixo a previsão para o crescimento da economia esse ano. Em primeiro lugar, porque, diferentemente do ano passado, a safra deve vir recorde esse ano. E isso traz impacto positivo tanto para o agro, quanto para o transbordar de recursos que isso traz para a economia, com melhorias, por exemplo, na balança comercial, efeitos positivos sobre o dólar e eventuais diminuições de preços sobre os alimentos. Em segundo lugar, porque a massa salarial, que é a soma de todos os valores recebidos em salários a cada mês por pessoas que estão trabalhando formal ou informalmente, essa massa salarial segue batendo recordes. E no fim do dia, é isso que movimenta a economia de fato, né? E não o hot money que surge aqui por puro e simples diferencial de juros, passa uns tempos e depois vai embora. E terceiro lugar, como a Raquel magistralmente apresentou, temos um governo bastante motivado a ampliar as possibilidades desse crescimento, impulsionando-o via consumo. A boa notícia é que o PIB deve vir maior do que previmos e, no fim das contas, mesmo desacelerando, não deverá ser como a porrada severa do biênio 2015 e 2016. A má notícia é que, já que o único ente que está buscando ajustar as coisas e levar a inflação para a meta é o Banco Central, isso significa que o ajuste monetário continuará ou, em bom português, a Selic, que está atualmente em 14,25%, irá subir. Palpite pessoal, como já dito anteriormente, provavelmente chegará a 15% antes de começar a cair mais para o final do ano. Numa fala bem recente do Roberto Campos Neto, dizendo que ainda há necessidade de mais remédio para lidar com a inflação, isso fica um tanto quanto claro de observar. Tal qual falamos no assunto anterior que Trump fez uma escolha pelo caos consciente nos Estados Unidos, aqui no Brasil temos Lula fazendo de tudo pelo PIB, independente dos custos envolvidos. Isso também é uma escolha. Haja ajuste em 2027. O foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais como o nosso negócio pode ajudar o seu. Renata com o Boletim Internacional. Novo Nordisk inovando de novo, dessa vez em pílula contra o diabetes.
Mas o assunto que eu venho trazer hoje para vocês é uma boa notícia, olha só, boa notícia no boletim internacional, não é muito comum, né? E essa veio mais uma vez da minha área, que é a área da saúde, né? Não sei se vocês sabem, mas além de ter feito administração pública, e por isso que eu tô aqui no Terraço Cast, eu também sou médica, e na área da saúde, né, vocês têm acompanhado, claro, a gente até já falou aqui no Terraço, né, sobre essa revolução desses novos medicamentos, antagonistas de GLP-1, como o Wegovy, o Ozempic e a Novo Nordisk, que é, né, a empresa dinamarquesa criadora do Ozempic. A gente até falou, né, do impacto aqui já que essa empresa teve até no PIB da Dinamarca, né, porque realmente, assim, esse medicamento trouxe muito dinheiro para a empresa e para o país. Essa empresa está novamente nas manchetes com um novo remédio, que é o Rybelsus. E ele é um comprimido de semaglutida. Então, ao invés de você, é como se fosse um Ozempic, só que ao invés de você injetar, é um comprimido. Mas o melhor não é isso, né? Fora de que ser um comprimido já é um super adianto, né? Porque você tem um custo grande do injetável, além de um risco e algumas pessoas que não querem usar, porque, enfim, injetável, né? Sempre é mais complicado realmente, e eu concordo com isso, né? Acho que tem que ser mais complicado mesmo, mais caro. Então já vinha essa busca, né, por esse remédio via oral, e o Rybelsus parece que faz isso, mas mais do que isso, né, em estudos que esse remédio sendo utilizado, né, para tratar diabetes tipo 2, mostrou uma vantagem até maior, que é uma redução de 24% nos riscos de eventos cardiovasculares graves. E a gente sabe, né, que assim, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, né? Número 1 ainda são doenças cardiovasculares, número 2, câncer, e aí depois tem trauma, tem, enfim, vários outros tipos de doença, mas as doenças cardiovasculares são disparado a principal causa de morte no mundo. Então, se vocês vão pensar assim, se a gente tem um medicamento que reduz em 24% os eventos cardiovasculares, isso pode ter uma série de impactos aí na nossa sociedade, tá? A gente pode ter um impacto, por exemplo, na questão da própria gestão de saúde. Então, se você tem aí a principal doença e você tem um 24% de redução nessa doença, você pode ter um gasto menor com as pessoas em saúde, né? Inclusive, até teve essa polêmica e tal, eu não sei nem como ficou no final, porque eu não acompanho muito isso local, mas o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, estava, né, com esse projeto de ofertar o Ozempic no SUS, e as pessoas acham que é para emagrecer e populista, porque ele está só querendo tirar a onda de um remédio que está na moda, mas, na verdade, assim, tem um por lado, porque se você consegue reduzir eventos cardiovasculares, você tem uma vantagem aí, você gasta num remédio para evitar das pessoas engordarem, mas se você consegue economizar depois em tratamento contra infarto, tratamento contra AVC, né, que são as duas principais causas de morte por eventos cardiovasculares, né, infarto do miocárdio, né, ataque cardíaco, digamos assim, no popular, e o AVC, que a gente chamava de derrame, são as duas principais causas de morte. Se a gente consegue reduzir isso com um remédio, você tem um impacto nos gastos do SUS, você tem um impacto na previdência social, claro, porque você consegue, né, como as vacinas, por exemplo, né, com as vacinas que foram, principalmente, né, tiveram, criadas um pouco antes, mas tiveram essa grande uso, né, assim, conseguiram atingir uma parcela importante da população no século XX, as vacinas foram, junto com os antibióticos, então, dois remédios, né, vacinas e antibióticos conseguiram aumentar bastante a expectativa de vida no século XX. E aí a infecção, né, que era uma das principais causas de morte no século XVIII, XIX, né, no pré-guerra, as pessoas morriam muito de infecção. Hoje em dia acontece, a gente acabou de sair de uma epidemia aí, mas uma pandemia, né? Mas ficou muito menor. Hoje em dia, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. E se você consegue um medicamento que é capaz de reduzir muito esse tipo de evento, né? Isso já era esperado, né? Porque, assim, o que é fator de risco para a doença cardiovascular? É obesidade, é diabetes, é hipertensão. Então, se você consegue um medicamento que reduz esse tipo de coisa e ainda
assim consegue, além disso, reduzir evento cardiovascular, você pode ter um salto aí importante de expectativa de vida, e com isso, né, a gente vai ter que, de novo, reestruturar as previdências. E é claro, né, na Bolsa de Valores, né, a Bolsa de Valores, principalmente a dos Estados Unidos, como novamente eu não acompanho muito aqui do Brasil, mas a americana vem patinando, para dizer o mínimo, né, para dizer pouco, né, porque na verdade vem sofrendo mesmo com todos esses danos e todos esses desmandos, enfim, essas maluquices aí do Donald Trump, né, as bolsas vêm sofrendo com esse negócio de tarifas, enfim, todos esses assuntos que a gente tem comentado aí nos últimos TerraçoCasts, as ações de farmacêuticas têm segurado muito, né, têm segurado bem. Então, assim, né, novamente, né, as farmacêuticas aí fazendo aí, dando um colchão aí, né, uma mola, um suporte para as bolsas, e talvez sendo aí uma oportunidade também de investimento. Acho que vale a pena a gente ficar de olho, porque assim, as farmacêuticas, né, já deram bastante dinheiro aí com as vacinas contra a Covid, essas vacinas de RNA mensageiro, né? A gente também tem todos esses tratamentos aí contra câncer, esses medicamentos imunológicos que também têm um potencial, não só um potencial, mas um uso já também bastante interessante e importante. Mas essa questão da obesidade, ela é mais importante porque ela pega todo mundo, né? Câncer não é todo mundo que tem, graças a Deus, né? É uma minoria da população que tem esse câncer ou aquele câncer. Então, quando a gente fala em cura de câncer, a gente nunca vai conseguir falar em cura de câncer como um todo, né? As pessoas falam, eu quero descobrir a cura do câncer. Isso não existe porque o câncer, na verdade, não é uma doença, são várias doenças diferentes, né? O câncer de pâncreas não tem nada a ver com câncer de pele, que não tem nada a ver com câncer de mama, né? O que a gente chama de câncer é só uma multiplicação desordenada das células que, no final das contas, pode levar à morte do indivíduo. Mas essa multiplicação, ela não tem mecanismos. Às vezes você tem uma que é causada por uma infecção viral, por exemplo, por isso que a gente tem a vacina do HPV no câncer do colo de útero. Enfim, tô meio divagando aqui, né? Vocês sabem a minha área, que é medicina, mas só para vocês poderem entender essa lógica também, né? As curas do câncer, elas são as curas do câncer. Enquanto que você tem, assim, uma doença como eventos cardiovasculares, obesidade, diabetes, que no fundo é uma coisa só, é uma inflamação do organismo, é uma parte do organismo que não está bem acertada. Isso vem até de uma questão evolutiva do homem, né? O homem, o ser humano, na sua evolução, sempre viveu em busca de alimentos, né? Em situações ali de falta, em que ele tinha que buscar o alimento, caçar ou guerrear, né? Enfim, você tinha uma restrição de oferta de alimentos. Hoje em dia você tem, né, uma abundância de calorias, e a obesidade virou o principal problema da humanidade muito recentemente. E a nossa evolução biológica não acompanhou isso, mas se a gente consegue uma evolução tecnológica que consiga reverter esse problema, a gente consegue aí dar um salto de qualidade de vida e de expectativa de vida, né? O que é importante é isso, né? Não só a expectativa de vida, mas a qualidade de vida também, né? Você viver com obesidade, com diabetes, com esses eventos, sequelas de AVC, você tem vários problemas aí de qualidade de vida que também acabam gerando custos para o sistema de saúde, né? Um paciente diabético gera vários custos para o sistema de saúde, porque às vezes precisa de uma cirurgia na retina, nos olhos, às vezes precisa, né? Acaba infartando. O paciente com AVC também precisa de cuidados, às vezes fisioterapia e tal. Então, você reduzindo esse tipo de gastos, você aí melhora a produtividade, né, da sociedade como um todo, até em dias de trabalho e tudo mais. Então, realmente, aí eu considero uma ótima notícia. Vamos ver, né, ainda está aí preliminar, quer dizer, a gente não tem, assim, grandes certezas, mas o potencial, as expectativas realmente nessa área são muito boas. Eu gostaria de compartilhar, né? Eu e o Caio, assim, a gente gostou de compartilhar isso com vocês. A gente já falou isso num podcast anterior, né? Na saúde, às vezes tem um free lunch,
as pessoas acham, né, na economia não tem free lunch, né? Se você tem aqui uma coisa, um benefício, você tem que ter um risco. Se você tem um retorno, você tem que ter um risco. E na saúde, às vezes, não, né? Como aconteceu com o antibiótico, como aconteceu com as vacinas, a gente deu um salto. E eu acredito que esses novos medicamentos aí contra a obesidade podem ser mais um desses saltos aí. E, enfim, a gente tem que tomar cuidado, como sempre, né? Na área da saúde a gente tem que ter sempre muita cautela, mas eu acho que as promessas, as expectativas são as melhores possíveis. E a gente queria comentar isso com vocês essa semana. Estamos vivendo uma era de avanços consideráveis no que tange aos medicamentos que impactam questões que afetam o mundo todo. Com o Ozempic, também da Novo Nordisk, pela primeira vez em décadas, observamos uma queda na proporção de pessoas obesas no mundo, o que é notável. E agora, diabetes especificamente, um assunto que também afeta bilhões de pessoas no mundo, passa por uma outra potencial revolução, de novo da farmacêutica dinamarquesa, que trouxe tantos efeitos positivos com o outro medicamento já citado. Diferentemente de assuntos estritamente econômicos, no qual batemos sempre na tecla de que para toda notícia positiva temos de olhar os limites, quando falamos de saúde, aliás, quando a Renata fala sobre, ela entende do assunto, não necessariamente temos um downside. Pode ser que apenas exista uma boa e alegre notícia mesmo. Renata apresentou de maneira completa e muito mais aprofundada do que essa voz poderia ousar fazer, mas o humilde complemento que faço é o seguinte: que a gente se lembre que uma mudança positiva de hábitos alimentares, de exercícios físicos e, por que não também de medicamentos bem mais avançados, formam um combo poderoso que nos traz mais qualidade de vida ao longo dos anos. Se a cada época vai subindo a frase, né, já foi os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, e provavelmente estamos vendo os 60 são os novos 50, quem sabe com esse combo poderemos ver essa frase avançar cada vez mais em décadas para cima. Na economia, isso trará questões previdenciárias, vale apontar, mas viver mais e melhor, que venha a ser essa a realidade. Já dizia minha saudosa avó materna, um beijo, vó Maura, só não damos jeito pra morte. Encaminhemos-nos para o encerramento do 466, deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado e atualizado do Brasil. Obrigado, Raquel! É isso, pessoal, deixando um agradecimento público aqui, a equipe da XP, fazendo meu jabazinho, né, porque é isso. Sabemos que aqui é o que a gente gosta, que é ESG de conteúdos, tá? Reciclando conteúdo bom. Então é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem. E obrigado, Renata! É isso, essa semana que eu tinha para comentar com vocês. Semana que vem eu volto falando aí de Oriente Médio, de Rússia com Ucrânia, das maluquices do Trump, o nosso dia a dia aqui no Boletim Internacional, tá bom? Um beijo para vocês e até lá. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.